E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Chapecoense e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 30 de abril, a partir das 7 horas da noite na Arena Condá em Chapecó, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense começa o sábado na segunda posição na tabela, com 8 pontos conquistados até o momento, é um dos poucos times invictos na competição, enquanto o Cruzeiro está em sexto lugar na tabela com 7 pontos conquistados. Caso a gente consiga uma vitória para cima da Chapecoense, o Cruzeiro vai fechar a rodada dentro do G4, porque esse é um confronto direto. E existe até uma possibilidade, muito remota, mas existe, do Cruzeiro se tornar líder da Série B nessa rodada, caso a gente consiga uma vitória aí por 3 gols de diferença para cima da Chapecoense e clubes como Sport e Grêmio não vençam suas partidas. Mas convenhamos que esse é um cenário muito improvável, até considerando que a Chapecoense tem uma defesa que está se comportando muito bem e após 4 rodadas só tomou um gol. E vamos falar então das prováveis escalações, começando com a Chapecoense dona da casa, que é treinada por Gilson Kleina e deve ir a campo com o goleiro Wagner, a zaga com Léo e Vitor Ramos, lateral direito Roney, lateral esquerdo Fernando. No meio campo, Betinho e Matheus Bianchi são volantes, o Lima é um meia mais de ligação, Maranhão e Orejuela jogam pelos lados do campo, enquanto o Perotti é o centroavante, comandante de frente. A Chape tem uma mescla interessante entre alguns jogadores que são crias da base do clube e outros atletas já bem veteranos, né? Por exemplo, o Wagner, goleiro, teve destaque há algumas temporadas jogando com a camisa do Avaí, chegou a ser comprado pelo Palmeiras, inclusive, não teve muito espaço por lá, rodou por diversos empréstimos e tá vivendo uma história de superação interessante, né? Porque ele foi contratado pela Chapecoense em 2019, teve lesão grave no joelho, passou por 5 cirurgias, ficou basicamente 3 anos sem jogar e só nessa Série B que ele de fato está voltando a jogar regularmente e fazendo um belo campeonato até o momento. O Léo é um zagueiro que a gente conhece muito bem, mais de 10 anos defendendo o Cruzeiro, é outro que está num processo de recuperação, ficou aproximadamente 1 ano e meio sem jogar. Ao lado dele a gente tem o Vitor Ramos, que é um zagueiro que apareceu muito bem no Vitória, chegou a defender o Palmeiras, jogou na Europa também, um zagueiro muito alto, que inclusive já teve uma passagem lá atrás pela própria Chapecoense. Os laterais, né, tanto o Roney, que também pode jogar como volante, quanto o Fernando, os dois são crias da base da Chape. Aqui no meio campo o Betinho já é um jogador mais experiente, disputou os últimos anos com a camisa do Sport Recife. O Matheus Bianchi é um cara que chegou recentemente e está indo muito bem, ele tem 3 jogos e 3 gols. Mesmo sendo um jogador de meio campo, né, ele pode ser um meia, pode ser um volante. Ano passado ele jogava no Londrina e atuava muitas vezes como lateral direito, chegou inclusive a fazer gol no Cruzeiro no Mineirão. O Lima é outro jogador que é cria da base da Chapecoense, né, já é um pouquinho mais experiente, já tem alguns anos que está no profissional, mas é também cria do clube. O Maranhão e o Orejuela já são jogadores de uma idade mais avançada, na casa dos 30 anos, jogadores de velocidade. E o homem-gol do time, artilheiro na temporada Perotti, 6 gols até o momento em 2022, é outro jogador que também é cria da base da Chape e um centroavante canhoto que eu acho bem interessante. Já o Cruzeiro de Paulo Pessolano tem algumas dúvidas na escalação que só serão sanadas realmente 1 hora antes da partida. Mas caso o treinador uruguaio queira, pode repetir o time que venceu na última rodada o Londrina, que teria o Rafael Cabral no gol, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Aí o Leonardo Paes e Rafael Santos como alas, o William Oliveira e Neto Moura como volantes, né, meio-campistas centrais, já como um ponta direita, Luvanor se aproximando ali do centroavante, caindo mais pelo lado esquerdo, e o Rodolfo no comando de frente. Mas essa não é a escalação mais provável do Cruzeiro, até porque o Rodolfo não fez uma boa partida e a gente tem alternativas melhores que ele, pelo menos na teoria. A mais óbvia seria o Edu, que é o centroavante, é o comandante de ataque do Cruzeiro, mas ainda existe uma dúvida se ele está 100% e pode jogar desde o início. Ele que na última partida entrou, jogou ali aproximadamente 30 minutos, mas claramente não estava 100%, estava até evitando finalizar com a perna direita. E a minha impressão, pelo menos, é que como depois desse jogo contra a Chapecoense a gente vai ter uma semana inteira para treinamentos,
Eu acho que o Edu vai começar esse jogo no banco, que a comissão técnica vai evitar de forçar ele nessa partida, porque depois dessa semana de treinamentos nós vamos enfrentar simplesmente o Grêmio pela Série B e depois o Remo num confronto decisivo de Copa do Brasil, jogos que a gente precisa demais do nosso artilheiro. Então uma alternativa bem provável, se o técnico não quiser começar jogando com o Rodolfo, seria utilizar o Luvanor mais centralizado, o papel que ele fez ali durante parte do segundo tempo da última partida, colocando o Daniel Júnior no campo. Isso porque além do Daniel saber jogar aqui aberto como um ponta esquerda, ele pode fazer esse papel pelo lado direito e pode ser mais um jogador na armação também. Inclusive essa mexida o treinador fez no intervalo da última partida, né? Ele tirou o Rodolfo, colocou o Daniel caiu mais pelo lado direito, até o Jajá veio para o lado esquerdo e o Luvanor ficou aqui como um atacante mais móvel. E com essa configuração o Cruzeiro conseguiu criar algumas oportunidades, né? Era um time mais difícil de ser marcado, um pouco mais imprevisível. E falando da lista de relacionados para a partida, que eu tinha me esquecido, o treinador dessa vez optou por levar 21 jogadores para o duelo contra a Chape, e a gente tem alguns desfalques por problemas físicos, né? O João Paulo e o Felipe Machado estão lesionados, Fernando Canezin, Gabriel Brazão e Marco Antônio estão naquele processo de transição, que o cara já está recuperado da lesão e está começando a fazer os trabalhos no campo, né? Então esses três logo estarão à disposição para a comissão técnica mais uma vez. E o Rafael Silva ainda não foi relacionado, porque chegou recentemente, está aprimorando a forma física, e a gente deve lembrar que o Rafael vinha de uma inatividade muito grande, causada principalmente por causa de lesão, tá? Não é que ele esteja gordo, fora do peso, é realmente uma questão que o cara precisa pegar um preparo físico ideal. Para ficar mais fácil a compreensão no campo, esses são os 21 jogadores relacionados, goleiros Rafael e dessa vez o Gabriel Mesquita, né? Na última partida foi o Denivis, agora vai o Mesquita. São 3 zagueiros de área, Brock, Oliveira e Zé Ivaldo. O Giovani também pode jogar como zagueiro, assim como o William Oliveira. O Rômulo e o Leonardo Paes são alternativas para a ala direita, Rafael Santos e Bidu para a ala esquerda. No meio campo, além do William, a gente tem Mitkov, Adriano, Neto Moura, Pedro Castro e o Daniel Júnior, que pode ser um meio campista ou um atacante. E as opções ofensivas são Vagninho, Luvanor, Rodolfo, Jajá e Edu. Voltando à provável escalação, uma outra mudança que não vai surpreender ninguém se acontecer é se o Rafael Santos começar essa partida no banco e o Matheus Bidu for o titular aqui na ala esquerda. Isso porque o Rafael Santos tem jogado todas, é o jogador de linha que mais atuou nessa temporada, e no último jogo, pelo menos, o Rafael não teve uma boa atuação, né? Cometeu muitas falhas ali, o Bidu entrou no segundo tempo e teve até um bom rendimento, então acho que tem uma possibilidade boa, até pelo desgaste físico, do Matheus Bidu começar jogando essa partida, e acho que a gente não vai ter aqui grande perda técnica, porque é também um bom lateral esquerdo, foi inclusive um dos melhores da posição nas 2 últimas edições de Série B. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser Chapecoense 0, Cruzeiro 1. E o gol do Cruzeiro vai ser marcado por William Oliveira, claramente num ato da lei do ex. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, seu palpite de placar, qual seria a sua escalação do Cruzeiro para esse confronto, considerando aí os 21 atletas que estão disponíveis. Lembrando que a bola rola a partir das 19 horas, também conhecidas como 7 da noite, e o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela já tradicional live após a partida. Mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!